Fala pessoal, tudo sobre desespero? No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês mais uma aquisição de ferramenta que vai nos auxiliar em nossos trabalhos. E a ferramenta desta vez é este manômetro da Yamatech. Tá? Esse aqui é um manômetro que você consegue fazer aferições de pressões de água em tubulações. Né? Esse aqui é um manômetro com o analógico, né? Então ele tem aqui, ele marca de 0 a 100 MCA. Tá? Para quem não é familiarizado com o equipamento, o MCA ele é uma unidade de medida, né, que a gente converte facilmente em metros, certo? Ou seja, 1 MCA, 1 metro, 5 MCA, 5 metros e assim por diante, tá? MCA significa metros por coluna d'água, né? Ou seja, 10 MCA é como se eu tivesse uma caixa d'água a 10 metros de altura e assim sucessivamente, né? E isso determina a pressão que a água chega na sua torneira, por exemplo. E para que a gente fez a aquisição desta ferramenta, pessoal? Porque como a gente faz bastante instalação hidráulica, né, de aquecedores, torneiras monocomando, né, torneiras elétricas, chuveiros e tudo mais, este aqui vai ser o nosso maior aliado aí para que a gente consiga fazer testes na rede do cliente antes mesmo de instalar uma torneira monocomando ou um aquecedor. Às vezes o cliente tem muita dúvida se ele vai conseguir usar uma torneira monocomando na rede dele, se ele vai conseguir usar um aquecedor, e através deste equipamento aqui a gente consegue ter uma aferição precisa se o cliente vai precisar instalar um pressurizador ou não na sua rede para poder estar instalando posteriormente então um aquecedor, né, por exemplo um cardal que precisa de bastante pressão ou uma torneira monocomando, né? A gente sabe que torneiras monocomando e aquecedores de torneira eles derrubam bastante a pressão da água, né? Derrubam bastante o fluxo de água. Então se a sua pressão já é um pouco baixa, com a instalação desses eletrodomésticos aí você vai ter uma perda maior ainda, entendeu? Então com esse equipamento aqui a gente consegue aferir e claro, todo o equipamento de qualidade, né, seja aquecedor ou seja torneira, ele vem descrito na sua embalagem qual que é o MCA mínimo e o MCA máximo que o equipamento suporta, né, porque ele precisa também, um aquecedor principalmente, ele precisa de um MCA mínimo para funcionamento. Então acontece muito de eu instalar aquecedor na casa do cliente e o aquecedor simplesmente não funcionar, ou seja, a pressão do cliente é tão baixa, o aquecedor ele nem aciona, né, ele nem funciona. E às vezes um prestador aí que está começando também acha que o problema pode estar no aquecedor e devolve, volta na loja, pega outro, volta lá e instala, não funciona novamente, tá? Então às vezes, saiba que na maioria das vezes é porque a pressão do cliente é tão baixa a ponto de nem conseguir acionar o diafragma, né, do aquecedor para que ele funcionasse, para que ele fechasse o contato e acionasse o aquecimento de água, certo? Até então a gente fazia essa inspeção visual na casa do cliente, né, abria a torneira ali, olhava e falava para o cliente, olha, pelo que eu estou vendo aqui, a pressão já não é muito boa, provavelmente você vai ter que instalar um pressurizador na sua caixa d'água. Só que quando eu falava para o cliente, quando eu falo provavelmente, eu não estou entregando uma informação concreta, né? E isso dá margem para o cliente para quê? Para querer pagar para ver. E o cliente sempre vai querer pagar para ver, porque ele quer ter aquele equipamento instalado na cozinha dele, né? O sonho da dona de casa aí, né? Querer ter uma torneira monocomando bacana e tudo mais. Porém, nem todo mundo tem uma rede de água adequada para tal. Então, a partir do momento que eu consigo chegar na casa do cliente e fazer a aferição precisa, qual é a pressão que está chegando naquele ponto hidráulico do cliente, eu consigo falar para ele também com toda a autoridade se sim ou não, né? Pode instalar, não pode instalar, vai funcionar ou não vai funcionar. Ou o que a gente precisa fazer para que ele tenha a pressão adequada. Vamos instalar um pressurizador na caixa d'água ou só mais um pouquinho de pressão que daí a gente consegue instalar um pressurizadorzinho embaixo da bancada da cozinha, já vai resolver a questão, se o cliente quer só para aquele ponto da cozinha, por exemplo. O cliente quer investir num chuveiro mais caro, mas será que o cliente tem pressão suficiente para colocar um chuveiro Lorenzetti, por exemplo, com 2 duchas? Né? Então tudo isso a gente consegue fazer aferições, né, através desse equipamento antes do cliente às vezes ter um prejuízo ou uma frustração, tá certo? Ele aqui, falando mais um pouquinho sobre ele, tá pessoal, ele vem com um corpo de borracha, então ele fica bem protegido aqui, ele é seco, ele não é de glicerina, né, que ele não vem, né? Aqui é uma mangueira de hidráulico de meia e aqui temos uma conexão de latão, né? Temos um nípel, um redutor de 3/4 para meia, certo? E aqui nós temos um adaptador de engate rápido, ó. Aqui você tem a ponta do equipamento, aqui você tem a conexão com um anel de borracha dentro, né? Que vai ser igual um flexível para você colocar lá na ponta da torneira. Então você coloca esse adaptador aqui lá na torneira do cliente, lá no ponto de água do cliente. Logo após tira essa peça aqui, né? Acopla aqui atrás,
né? Não precisa muito aperto, porque tem uma borracha de vedação, como eu falei. E aí você vem com o manômetro, então, e só coloca aqui, ó, puxa aqui, né? Ó, puxa para trás aqui e faz o acoplamento aqui. E aí você abre o registro lá e vai ver quantos MCA que vai marcar aqui, tá? Por norma, por padrão, uma rede, uma torneira, um ponto de água do cliente que venha direto da rede, sem passar pela caixa d'água, ele tem que ter em média aí 40 MCA, tá? Eu tenho um ponto de água aqui na parte externa da minha casa que vem diretamente da rede, então a gente vai conseguir aferir se de fato a concessionária aqui da minha cidade está entregando os 40 MCA até no cavalete aqui da minha casa, né? Até nas torneiras que são diretamente do cavalete, tá certo? Então bora lá. Ó, então no caso eu tô com essa torneira aqui, né, do jardim. Eu vou tirar essa mangueira daqui. E eu acho que eu já vou conseguir colocar diretamente aqui sem o adaptador, né? Porque eu acho que aqui já é de 3/4. Deixa eu ver aqui. Tá? Essa aqui é uma torneira de jardim que ela vem água direto da rede, ou seja, direto da concessionária, né? Ó, já tá com o nível de 3/4 aqui. Eu vou tentar colocar diretamente aqui, ó, né? Direto na conexão. Deixa eu soltar ele aqui. E aí eu coloco ele aqui direto na conexão. Já fiz a estanqueidade, né? Agora eu posso só chegar aqui e acoplar então, tá? Ó, pronto. Já conectei aqui. Agora a gente vai conseguir monitorar aqui no nosso manômetro, né, a pressão que a água vai ter. Lembrando, essa aqui é uma torneira de jardim que ela vem com água da rede. Por padrão deveria ter 40 MCA, tá? E agora a gente vai poder aferir se de fato nessa torneira aqui chega 40 MCA de pressão, tá? Deixa eu abrir aqui. Opa, tá vazando um pouquinho de água aqui. Eita! Tivemos um probleminha aqui, pessoal. A rosca aqui não conseguiu pegar firmemente, né, no adaptador aqui de PVC que estava na torneira, tá? Então eu tive que colocar o que acompanha o manômetro aqui. Coloquei aqui, né? Abri a torneira aqui. Então aqui a concessionária, né, tá me mandando de fato os 40 MCA que são determinados aí por norma, né? Então tá ali, ó, praticamente 40, não tá bem 40, né? Tá 36, 37, tá? 37 MCA tá aqui, tá? Mas tá bem próximo ali já, né? Eu pensei que nem estaria isso aqui. Agora eu posso fechar aqui. Eu fechando aqui, né, podem ver que a pressão aos poucos vai baixando, porque provavelmente minha esposa tá usando a torneira lá da frente também do jardim, tá? Ela tá regando as plantas lá. Então, era isso, tá, pessoal? Isso aqui é a função do manômetro, tá? Conseguir aferir com precisão aqui qual a pressão que você tem na rede. Deixa eu abrir aqui a torneira mais uma vez, ó. Deixa eu abrir aqui. Abrir. Ele já tá dando aqui, tá? Ele sempre vai ficar aqui, é natural que tenha essa oscilaçãozinha aqui, tá? Mas ele tá aí, ó, marcando aí seus 36, 37 MCA, beleza? Bacana demais, né, pessoal? Outra coisa também que é muito legal de utilizar esse equipamento aqui, que ele é indispensável também, é para você que trabalha com caça-vazamento, porque você consegue fazer uma pressurização num sistema, isolar um sistema da casa, um circuito da casa ali, digamos assim, um setor da casa, e colocar o manômetro. E aí você vai pressurizar, às vezes a maioria do pessoal usa compressor, né, para pressurizar um ponto, um setor da residência, né, ou do apartamento, enfim, e aí coloca em algum dos pontos de saída lá este manômetro, e aí ele vai conseguir monitorar através de 1 hora, 2, 3 horas, ou quanto tempo achar necessário, se nesse período a pressão vai baixar ou não, certo? Então você faz uma pressão controlada na tubulação e através do manômetro você vai conseguir ver se tem algum vazamento nesse circuito ou não, ou micro vazamento, né? Porque com o tempo, se tiver um micro vazamento que seja, essa tubulação vai acabar perdendo pressão e o manômetro vai acabar registrando isso aqui com o ponteiro baixando, né, diminuindo a pressão que estava inicialmente. Então, com base nisso, você já consegue ter também uma precisão ali, né, e um diagnóstico de vazamento, tá certo? Eu acho que era isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Se você me segue lá no Instagram também, eu sempre deixo o link dos produtos que eu mostro aqui e que eu utilizo lá no link da bio, né? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!